fico pensando, cronograma. Cronograma de rotinas funciona? Conta pra Olha, gente. é o seguinte, depende da personalidade da pessoa. E depende até da função, da natureza da função dela. Quem tem uma função mais Nossa, administrativa, mais previsível, é interessante ter uma rotina pré-determinada, né? Então, se você trabalha com tarefas muito previsíveis, é interessante. No caso da natureza da minha função, por exemplo, eu tenho que trabalhar com 60% de demandas imprevistas. Então, eu tenho uma previsibilidade, eu tenho um cronograma parcial baseado na minha percepção do dia. São dois tipos de planejamento que uma pessoa tem que ter, que ela tem que conjugar. O plano do dia e o plano da semana. Então, por exemplo, toda segunda-feira eu paro para pensar no todo da minha vida. Eu olho a semana que passou e penso nela e falo: como é que foi semana passada? Eu fui produtivo? Não fui? Aonde eu não fui produtivo? O que eu gostaria que fosse verdade em relação à minha espiritualidade essa semana, em relação à minha fé, em relação ao cuidado com o meu corpo, em relação ao meu crescimento, entre as tarefas que eu tenho obrigação, como é que eu devo me organizar antecipadamente? Isso representa entre 20% a 40% do meu tempo. É a previsibilidade já muito fixa. tempo. Agora, em torno de 50% a 60% do meu tempo é o que surge no dia. Aí, por isso que eu conjugo o planejamento semanal com o plano do dia. Então, hoje, quando eu acordei, eu me arrumei, enfim, sentei aqui na mesa de trabalho e pensei: o que tem que acontecer hoje para eu falar que o dia valeu a pena? E eu criei um raciocínio sobre isso, olhando o dia anterior, reposicionando tarefas, olhando o Sim. dia de amanhã, 2 dias para frente, posicionando ações antecipadas em relação ao futuro. Vai que daqui a 2 dias eu tenho uma viagem, então hoje eu vou comprar uma passagem. Vai que daqui a 2 dias eu tenho uma palestra, então hoje eu vou pedir, ou amanhã, vou colocar na minha agenda para pedir o link da palestra. Sim. Então, assim, o cronograma fixo depende do seu perfil de vida. Uma dona de casa, por exemplo, que a função dela é cuidar da casa e dos filhos, que é uma demanda imensa, mas tem uma Muito. maior previsibilidade, eu acho muito interessante. Agora, quem trabalha com um empreendedorismo mais fluido, que você tem que trabalhar com CRM, captação de clientes, investimento em propostas, criação de material, cronogramas muito rígidos tiram também a sua, vamos dizer, aquilo que produz demandas do dia. Você não tem como ser tão previsível, mas também ser totalmente imprevisível é ruim, que a gente chama de gestão do fluxo livre. Ah, eu vou gerenciando conforme o dia acontece. Não, você precisa ter pelo menos uma pré-agenda, um pré-cronograma do que é possível, inclusive planejando Tipo o uma tempo. projeção. Você planeja o tempo para o não planejado. Olha, eu tenho 8 Perfeito. horas, vou planejar 3, 4 horas no dia. As outras 4, eu planejo não planejar. Eu não coloco nada no cronograma. Então, um bom cronograma, ele também abarca coisas não planejadas. Não vou colocar nada. Perfeito. Absorve. A gente chama isso de buffers, colchões de ar. O que surge no dia pode ser o espontâneo, pode ser a emoção que surge na hora com vontade de trabalhar um projeto, enfim. Então, o cronograma, ele é bom, mas depende da natureza da função para você saber quanto do dia deve ser já pré-estabelecido e quanto do seu dia deve estar mais flexível para o que vai chegar. Mas quando a gente pensa também no cronograma para criança e adolescente, o que é que você sugere para os pais, por exemplo? Legal. Para construir Assim, construírem juntos, depende ou da. já determinar, enfim. Na nossa casa, nós temos algo chamado bússola da família. Então, nós Olha que sentamos bacana. no final de semana para conversar sobre as tarefas que cada um deve fazer durante a semana. Então, a gente alinha, a gente vê o que, é que cada um está acertando, o que, é que não está. Não acontece todas as semanas. No começo acontecia mais. Agora a gente faz Sim, menos vezes porque a gente já criou um alinhamento bacana. Mas no muito bom. começo a gente teve que manter isso mais intenso, que a bússola da família é o seguinte: o que, é que a gente entendeu? Para virar um hábito, por exemplo. Existe algo na natureza chamado simbiose. O que é a Sim, simbiose? É quando dois seres vivos eles cooperam para que a interação entre eles enriqueçam os dois. Então, um pássaro ele é enriquecido pelo carrapato que ele vai comer do animal e o animal é beneficiado pelo pássaro, porque ele vai sair da coceira. Então, acontece ali uma simbiose, sim. eles cooperam entre eles. E da mesma forma, tem que haver isso na família.
eu falo para as minhas filhas, simbiose, olha, vocês têm que cooperar, todo mundo. A interação de vocês com o papai e a mamãe tem que melhorar a vida do papai e mamãe e a nossa interação com você tem que melhorar. Perfeito. Então, nós distribuímos muito bem as tarefas aqui em casa. Criar assistente de responsabilidade, a gente tem uma secretária doméstica aqui. Só que elas têm que arrumar a cama de manhã. Isso é cronograma. Entendeu? Sim. Mas não está escrito arrumar a cama. Pode ser, eu já tive um quadro durante um tempo, depois eu tirei, não tem problema. Até para você entender que você não precisa ficar escravo o tempo inteiro de ferramenta. Pode ser que em algum outro momento que faça sentido eu volte. Teve um tempo que a gente fazia o cronograma. Hoje em dia, não sei se pela idade talvez, mas perdeu sentido fazer aquele cronograma mais... exatamente. Mas tem pais que gostam e coloca na geladeira, coloca no ambiente mais visível. Então, elas têm um cronograma de arrumar a cama. Quando elas terminam de almoçar, elas levam a louça. Se a secretária não estiver no dia, elas lavam a louça. Né? À noite, normalmente, eu deixo elas lavarem alguma coisa. E também as coisas tirou. Guardou, né, da rotina. Então, princípios. Da casa. Em vez de dar uma bronca, a gente fala, vamos trabalhar um princípio aqui, o princípio da aliança. Perfeito. A aliança, a gente tem uma aliança uns com os outros. O princípio da honra. Quando você guarda a Crocs que você tirou, você está honrando seu pai e sua mãe, porque você está abrindo tempo para o seu pai e sua mãe. E a gente vai falando, no começo elas não entendem tanto, mas pela repetição, você tem fortalecimento dessas crenças em hipocampo. Hipocampo é uma região do cérebro, Ana, que fica instalado as memórias de longo prazo. Então, como é que essas memórias de longo prazo, quer dizer, a memória executiva de curto prazo, consegue migrar para a memória de longo prazo? Repetição. Os pais acham que é falar uma vez e depois deixar. Não. Você tem que continuar falando para aquela memória se solidificando no hipocampo. E aí, conforme você continua repetindo, aqueles neurônios começam a ganhar uma gordura chamada bainha de mielina. A bainha de mielina é uma gordura que envolve o neurônio, que é guardar o sapato quando eu tirar. Então, ele tem um neurônio que está lá no cérebro com essa informação. A gente é muito então, meu pai vai dar um grito, ele lembra do princípio. Princípio da honra, princípio da aliança, princípio da mordomia, princípio da empatia. E aí ele vai lembrando disso, o pai vai falando, ele vai encorpando aquele neurônio com baía de mielina. O impulso elétrico, quando joga-se no cérebro o impulso elétrico, ele procura os neurônios que têm mais baía de mielina, que é uma gordura facilitadora de condução. Então, um pai e uma mãe também é um gestor do cérebro das crianças. Eu preciso criar nos meus filhos uma ramificação neural encorpada com baía de mielina, instalada no hipocampo. Isso acontece como? Orientação e repetição. Boas orientações, bons exemplos, boas conversas, boas metáforas. E aí a família vai ter esse cronograma também de ajudar. Um outro ponto, Ana, que eu trabalho muito com as minhas filhas. Muito bom, gente. É a questão seguinte, elas já entendem. Logo depois que elas almoçam, é imediato. Eu nem mando mais, mas no começo eu mandava muito. No começo, o processo de criação de um hábito é mais desgastante. Elas terminam o almoço, eu não falo nada. Elas pegam e vão fazer tarefa sozinho. A de 10 e a de 9. A de 11 e a de 9. Por que elas fazem isso? Um dia eu sentei com elas e falei um princípio. Falei, minhas filhas, pensa comigo. Quando você não faz tarefa e fica assistindo televisão querendo curtir a televisão para depois fazer tarefa, você nem desfruta da televisão porque você está pensando, tem que fazer tarefa, tem que fazer tarefa. Então você tem duas tarefas concorrentes. Uma é a que quer se divertir, a outra é a que pensa, eu tenho que fazer tarefa, eu tenho que fazer tarefa. Então essas tarefas ficam concorrendo na sua mente. Você nem desfruta e nem faz a tarefa. Se você já fizer a tarefa... Acontece muito isso, viu? E depois você já fica se culpando. Você já desfruta. Aí eu ensinei para ela sobre o efeito Emmett. O que é o efeito Emmett? O seu cérebro gasta mais tempo pensando naquilo que você tem que fazer do que o tempo que você gastaria fazendo a própria tarefa.